Estamos aqui, meu Pai, porque sabemos que necessitamos, como o Senhor falou ao profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando nós estudamos, quando tiramos um tempo, é porque nós estamos conhecendo, e quando tiramos mais tempo ainda, é porque nós estamos prosseguindo em conhecer. Então, Pai, que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito de revelação, venha sobre as nossas vidas nesse momento, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para aquilo que vamos falar e que possamos guardar, Pai, no nosso espírito, tudo aquilo que vamos aprender nessa manhã. Em o nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Enquanto estivermos aqui, cuida de nós, cuida dos nossos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, é uma aula mais histórica do que... mas no final nós vamos ler bastante alguns textos da Bíblia, ok? Então, o título da aula de hoje é Traduções e Sociedades Bíblicas. E as sociedades bíblicas, o que é uma sociedade bíblica? O que são as sociedades bíblicas? São as que organizam as impressões das Bíblias no seu determinado país. Então, a sociedade ou as sociedades bíblicas, elas organizam as impressões das Bíblias em seu país. A Bíblia em português, nós vamos ver a Sociedade Bíblica do Brasil. A maioria da Bíblia de vocês é essa daqui, ó. Tem essa daqui, ó. Sociedade Bíblica do Brasil. Então, essa sociedade aqui, ela organiza as impressões das Bíblias aqui no Brasil. E essa sociedade, ela autoriza também a impressão para que se chame Bíblia. Então, é a Sociedade Bíblica do Brasil que autoriza a impressão, quando, por exemplo, o pastor Silas Malafaia vai lá e faz uma Bíblia comentada com os versículos, vai ter que passar pela Sociedade Bíblica do Brasil, os comentários, para ver se pode realmente se chamar Bíblia. Estão conseguindo entender até aqui? Então, se não passar pela Sociedade Bíblica do Brasil, não vai se chamar Bíblia. Vai se chamar apenas um livro qualquer. Um livro de Gênesis com comentário do pastor Charles, um livro do Apocalipse com comentário do pastor Charles. Se eu escrever, por exemplo, se eu estudar o hebraico, estudar o grego e trouxer uma tradução mais próxima do hebraico, do grego, mas se a sociedade não autorizar, vai apenas se chamar um livro. Estão conseguindo entender, né? Aí a Bíblia que nós temos hoje em mãos é uma versão, não é o original. A Bíblia que nós temos nas nossas mãos hoje é uma tradução, ou seja, ela foi traduzida. E essa mesma Bíblia que passou... Tá baixo o volume aí para vocês também, não? E essa mesma Bíblia que passou, que não é original, que é traduzida, ela passou por vários processos até chegar em nós. E parte desse processo, ou desses processos, é a tradução das traduções. Ou seja, o que nós temos em mãos é uma cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E assim vai embora. Eu quero que você entenda que o que nós temos em mãos
não é o original que foi escrito em hebraico e não é o original que foi escrito em grego. Então, é uma cópia da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. E como eu falei no início, a maioria das pessoas, elas compram suas Bíblias pela capa, pelos comentários que tem na Bíblia, pelos nomes, pelos estudos que vem nela. A última coisa que a pessoa vai realmente se preocupar é com a versão e com a tradução da Bíblia. E aí tem muita coisa que a gente vai aprender hoje, que muitas vezes a gente comprou pela capa, a gente comprou pelo comentário, a gente comprou pelo nome, a gente comprou por tantas outras coisas, e a gente não se preocupou com a versão e a tradução da Bíblia. E nós vamos ver que existem versões terríveis, que eu vou mostrar para você até o final dessa aula. E aí nós vamos ter muito hoje, nas versões, né? A tal revisada, versão revisada, versão corrigida, versão atualizada, né? E aí está o erro. Aí mora o perigo, pois já passaram pela revisão humana. Tudo que é revisado, tudo que é atualizado, tudo que é corrigido, foi revisado, foi atualizado e foi corrigido pelo homem. Vocês estão conseguindo entender a gravidade do negócio? Quem revisa não é Deus. Quem corrige não é Deus. Quem atualiza não é Deus. Quem revisa, quem corrige, quem atualiza é o homem. Então ele vai passando pela revisão humana, pela correção humana, pela atualização moderna da doutrina do pecado. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui, nas versões que a gente tem em mãos, coisas que foram tiradas do original, que a gente vai ficar espantado. Então ele passa pela atualização moderna da doutrina do pecado, para que muitas pessoas no mundo aceitem a Bíblia e não se escandalize com o que Deus vai falar contra o pecado. Por isso que tem tantas denominações, tem tantas igrejas, tem tantos lugares que pregam a Bíblia e estão consentindo, estão aceitando as pessoas do jeito que elas são. E aí, presta atenção agora. Há muitos anos atrás, existia uma sociedade chamada Sociedade Bíblica Britânica. Era uma sociedade que unia várias crenças. Essa sociedade, ela reunia várias crenças. E houve um grupo de pessoas que se reuniram e começaram a criticar os textos antigos. Esses são chamados os críticos. Eles se reuniram e começaram a criticar os textos antigos. Por serem muito antigos, em algumas partes faltar a compreensão, eles começaram a modificá-los. Eles começaram a colocar do jeito que eles acharam que deviam de colocar. Então, esses críticos, eles pegam esses textos antigos e começaram a corrigir. E então começaram a chamar de texto crítico. Se levantou um grupo de pessoas e não compreendia aquilo que estava escrito no original. Então eles começaram a chamar esses textos que eles não compreendiam de textos críticos. Aí os críticos, esse grupo de pessoas que se levantaram para criticar esses textos, eles pegaram, conversaram entre eles, ou seja, criticaram, corrigiram
e atualizaram com interpretações humanas os textos. Ou seja, eles tiraram e colocaram palavras. E como isso aconteceu? Como que pode isso ter acontecido? Na Sociedade Bíblica Britânica, a qual eu estou falando, tinha os que gostavam dos textos antigos e os que gostavam dos textos corrigidos. Os que gostavam dos textos antigos eram chamados trinitarianos, ou seja, acreditavam na Trindade. Trinitarianos vem de trindade. Os trinitarianos acreditavam na Trindade. 3 pessoas em um só Deus. Então, uma sociedade, para a gente entender, né, uma sociedade, ela é composta por várias pessoas, vários homens, né, mulheres. Dentro dessa sociedade, tinha muitos unicistas que não creem na Trindade, ou seja, rejeitavam a Trindade de vida. Todos sabem o que é um unicista, né? O que são os unicistas, né? Então, por essas divergências entre um grupo que cria ou acreditava, né, na Trindade e outro grupo não acreditava na Trindade, os trinitarianos não quiseram mais continuar nessa sociedade bíblica britânica. E a sociedade bíblica britânica queria a unidade. Não importava a diferença de ideias. Eles queriam a quantidade. Não importava se a pessoa cria nisso, se a pessoa cria em imagem, se a pessoa cresce em, sei lá, tantas outras coisas. Então, por essas divergências, os trinitarianos não quiseram mais continuar. Então, os trinitarianos, por não querer mudar aquilo que eles criam no princípio, né, ou aquilo que a Bíblia mesmo diz, nos ensina, eles rompem e fundam a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E lá ficou a Sociedade Bíblica Unida da britânica, quando a trinitariana rompe e funda, né, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, eles mudam de Sociedade Bíblica Britânica para Sociedade Bíblica Unida, que vira mais tarde para a Sociedade Bíblica Mundial, e aonde a Sociedade Bíblica do Brasil é a filha de tudo isso que nós estamos falando. Vocês estão conseguindo entender? A trinitariana rompe com a Sociedade Bíblica Britânica por não aceitarem, né, qualquer doutrina. Então, lança-se ou funda-se a Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Britânica muda o nome para a Sociedade Bíblica Unida. Mais tarde, ela muda para a Sociedade Bíblica Mundial, onde a Sociedade Bíblica do Brasil hoje é filha dessa daqui, e a trinitariana se rompeu. Então, no Brasil, vamos falar do Brasil, porque nós estamos no Brasil, né? No Brasil, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que é ligada a essa Sociedade Bíblica Unida, essa Sociedade Bíblica Mundial, que acredita em tudo. Quando você tem uma Bíblia que tem esse negócio aqui,
ela foi escrita por pessoas, ou ela passou pelo crivo de pessoas que acreditam em tudo. Só que a última coisa que a gente vai querer saber é isso. Então, nós temos essa Sociedade Bíblica do Brasil, que acredita que está ligada à Sociedade Bíblica Unida Mundial, que acredita em tudo. E nós temos a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que acredita fielmente no que diz a palavra, sem modificações alguma. Então, a Sociedade Bíblica Unida, ela era unicista, negava a divindade de Jesus e do Espírito Santo. A Sociedade Bíblica Trinitariana não aceitava isso, por isso ela rompe. Ok? Estão conseguindo entender? Então vamos lá. Alguns fundadores ou alguns membros dessa sociedade bíblica. Anote aí, da Bíblia que chega até nós, um nome de um membro, Cardeal Martini. Se você depois pesquisar no Google esses nomes, você vai poder ver a história mais profunda dessas pessoas. Esse Cardeal Martini, ele é membro participante ativo da sociedade bíblica, ou ele era, né, membro participante ativo da sociedade. Ele era defensor de uma igreja mais compreensiva e aberta ao mundo. Então, um camarada que era defensor de uma igreja mais compreensiva e aberta ao mundo, os textos da Bíblia que chegam até a nós passaram pelo crivo dele. O nome desse camarada é Carlo Maria Martini, um cardeal. Outro também que fez parte, né, membros da sociedade, é o Bruce Metzger. Bruce Metzger. Bruce-Metzger. E esse camarada, ele negava a veracidade do Gênesis. Ele chama o Antigo Testamento de mito. Diz que o dilúvio foi uma enchente local. E muitas outras coisas. E tem muitas outras coisas que ele também modificou. Aí esses faziam parte, só vou falar desses dois, faziam parte, eles eram da membresia que começou a modificar e colocar e tirar palavras dos textos originais. Tanto o Carlo Maria Martini como o Bruce
eles começaram, e mais outras pessoas, é claro, eles começaram a criticar e começaram a modificar os textos. Não, isso daqui eu acho que não fecha muito bem. Vamos colocar essa palavra aqui. Não, essa palavra aqui não fecha muito bem. Vamos colocar essa daqui. E assim aconteceu. Aí a Sociedade Bíblica Unida e a Sociedade Bíblica do Brasil fecharam o coração para os textos antigos. Tanto é que foi em 1994, o último ano que produziram uma Bíblia com a versão chamada Textus Receptus. Foi só em 1994 que isso aconteceu. E em março do ano de 2020, se eu não me engano, eles voltaram a produzir uma pequena tiragem. De tanto os estudantes da Bíblia mandarem mensagem para lá, para eles publicarem novamente a Bíblia com textos receptos, eles resolveram fazer uma pequena tiragem com esse texto receptos. Aí o texto crítico que eles publicam, que são a atualizada, a revisada, e assim vai sucessivamente, o texto crítico, ele dá muita força para algumas doutrinas. Bíblias que fazem parte dessa gama de textos críticos que foram modificados do original. Anote aí. A NTLH, a Bíblia, a Mensagem, a Bíblia NVI, a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia NVT, a Bíblia Thompson, e algumas outras aí que nós vamos ver agora. Wagner, abra Lucas capítulo 4, versículo de número 4. Deixa eu abrir aqui as minhas versões aqui, só um minutinho. A sua é a ARA? ARC? ARC e NAA. Tá. Então leia na NAA primeiro. Lucas capítulo 4, versículo 4. Na NAA. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Agora leia na ARC. ARC. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pegaram a diferença? Cadê na NAA a palavra de Deus? Na NAA já está escrito nem só de pão viverá o homem. Eles tiraram a palavra de Deus. E assim vai acontecer, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, com a João Ferreira de Almeida também, que é uma Bíblia tão vendida e tão comprada pelas pessoas.
Deixa eu pegar aqui a João Ferreira de Almeida. Lucas 4:4. A João Ferreira de Almeida também tira a boca de Deus, a palavra de Deus. A João Ferreira de Almeida está, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então eles tiraram a palavra de Deus fora. Então, para essas pessoas que criticaram esse texto, a palavra de Deus já não faz importância. Vocês estão conseguindo entender? A gravidade do negócio? E as pessoas vão pelo comentário, pela capa e por tantas outras coisas, mas esquecem. NVI igual. Ó, NVI, NVT, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, João Ferreira de Almeida, tudo tiram a palavra de Deus. A palavra da boca de Deus. Ingenuidade. Será que foi isso que aconteceu? Eles foram ingênuos no traduzir? Ou será que eles tiveram alguma coisa, alguma motivação por detrás disso para tirar a palavra de Deus? Agora leia, Wagner. Primeiro lá na NAA, João 3,15. João 3,15, NAA, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora leia na ARC. João 3,15, ARC, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tirar ou não pereça. Então eu posso pegar a Bíblia, o versículo, e dizer, você que crê nele, você vai ter a vida eterna. E sendo que o original está escrito não pereça, porque aquele que não crê vai perecer. Então, a NVI, a NVT, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a João Ferreira de Almeida, todas essas vão, a Bíblia Viva, todas essas vão tirar o não pereça. Tiraram. Fizeram a reunião lá e resolveram que o não pereça não era tão importante e tiraram do texto. E fizeram como eles acharam que iria ser melhor. Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, versículo 1, né? Romanos 8, versículo 1, NAA. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok. A outra agora. ARC. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tiraram quase um versículo inteiro. E agora você olha a gravidade. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não é mais condenado. Só que o versículo dos textos antigos diz: você
não está condenado se você está em Cristo Jesus e se você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tiraram a parte mais importante do versículo. Que eu preciso andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Ok? João capítulo 6, versículo 47. João capítulo 6, versículo 47, NAA. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47, ARC. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ok. Esse aí tá certo. Agora, olha a NVI como está. Tem a NVI aí, Wagner? Lê na NVI, então. João 6, 47, NVI. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em quê? Cadê aquele? Crê em quê? Então, aquele que crê tem a vida eterna. Posso crer em qualquer coisa e eu tenho a vida eterna. Então, a nova tradução da linguagem de hoje também está assim. Tu tem a nova tradução da linguagem de hoje aí ou não? Tem? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho. Achou não? João 6, 47, NHTL. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Olha só. A maioria das pessoas hoje, elas compram essa tal de NTLH aí. E aí, cadê o crê em mim? Então, vocês estão vendo o problema que tem nas Bíblias que chegou até nós? 2 Pedro 2,7, Wagner. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 7. Perdão, Mas livrou... 17, perdão. 17. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Ok. ARC, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Viu? Tiraram o eternamente. Aí a escuridão das trevas reserva eternamente. Nas outras versões,
na João Ferreira de Almeida, na NVI, na NVT, na NAA, tiraram o eternamente. 2 Pedro 3,10. Segundo a Pedro 3,10. NAA. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uhum. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ARC. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão, se destruirão. Na outra versão, não diz nada, só diz que será atingida. Não diz que será destruída. Tirar a destruição fora. Judas, versículo 15. Na NVI, lê na NVI. Dá para ler na NVI, Judas, versículo 15? Judas, versículo 15, NVI. Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ok. NA? Não, é ARC agora. ARC. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Agora, presta atenção nisso daqui, que terrível. Só lê o começo do versículo 15. ARC? Até os ímpios ali, todos os ímpios. ARC? Isso. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Agora lê na NVI como que está escrito. Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios. Convencer, eles tiraram o condenar e botaram convencer. Olha a gravidade do negócio. Eles trocaram uma palavra que muda totalmente o sentido do texto, a compreensão do texto. Ó, você pode estar em pecado que Deus vai te convencer. Ele não vai te condenar, ele vai te convencer a mudar de vida. Agora, ó, outra aqui. João 6,69. Pode ler na NAA. Ou na NVI, tanto faz. João 6,69. João 6,69 na NVI. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Lê na NAA também para ver como que tá.
Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Agora lê na ARC. ARC. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. As outras tiraram o Filho de Deus. Nunca ninguém parou para prestar atenção nessas coisas, né? Olha só, outro texto aqui. Posso dar mais ou querem parar aqui? Efésios 3:9. Pode ler na NVI e na RC. Efésios 3:9 na NVI. E esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Uhum. ARC. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Efésios 3:9. Efésios 3:9. Deixa eu só ver aqui um negócio. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, a corrigida fiel. Então, essa até a ARC já pipocou, porque tiraram por meio de Cristo no final. Então não foi criado, não foi feito. O mistério não está. O que Jesus Cristo não esteve oculto em Deus no início. Eles querem tirar a divindade de Cristo. Agora lá, 1 João 4:3. Pode ler na NVI. 1 João 4:3 NVI. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Agora leia a ARC. ARC. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Olha só. Aí eles tiraram que Jesus veio em carne. A outra versão lá, tanto a NAA, NVI, NTLH e a João Ferreira de Almeida, ela vai tirar que Jesus veio em carne. Então também tira um pedaço do versículo.
A NVI, Mateus 1:25. NVI, Mateus 1, versículo 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ok. ARC, Uhum. ARC, Mateus 1, 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ok. Lê a Qual que você leu primeiro? NA? A NVI. Lê a A NVI primeira de que eu li novo. foi a NVI. Tá, NVI. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Se a gente pegar um cara bem doidão assim, né, que queira interpretar coisa que muitas vezes não é o correto, essa versão da NVI aí vai insinuar que José tinha relações com Maria e só voltou a ter depois que o bebê nasceu. É ou não é? Então, tudo que a gente viu, ou seja, todos esses textos, são só apenas alguns textos que foram modificados. Textos que enfraqueceram a doutrina do arrependimento, textos que enfraqueceram exatamente, tiraram o primogênito ali, textos que enfraqueceram a doutrina do arrependimento, textos que enfraqueceram a divindade de Cristo, que enfraquece a divindade de Cristo, e por isso que a gente vê tanta igreja hoje e pastores pregando coisas que não tem nada a ver, ou usando a Bíblia para justificar o pecado, usando a Bíblia para mostrar que não é errado. E dá para mostrar na Bíblia que não é errado. Vocês viram nos textos aí. Infelizmente, dá para mostrar na Bíblia, dependendo da versão da Bíblia. Então, o que eu digo para vocês? Fujam de tudo aquilo que é fiel ou atualizado, revisado. Fujam de tudo isso. A Bíblia que eu indico para vocês é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu vou botar para vocês depois lá no grupo, tá ok? O link dá para baixar gratuitamente na Play Store, na app que vocês têm, dá para baixar gratuitamente. E assim, ó, vocês que gostam da verdade, vocês que gostam de saber o que está na Bíblia mesmo, fujam de comentários também, porque o comentário é a visão da pessoa que está comentando. O comentário, muitas vezes, não é um princípio que foi estabelecido por Deus. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Quando eu aprendi isso, eu tenho um monte de Bíblia que tem comentários aqui, mas eu até, às vezes, pego para elaborar um esboço, até pego uma Bíblia com comentário, mas o que vocês precisam ter? Uma Bíblia que puxe mais para o original. E a Bíblia que puxa mais para o original não é totalmente, também, tá? Porque é cópia da cópia da cópia, é a trinitariana. Então, a Bíblia se explica na Bíblia. Então, que vocês
possam ter aprendido um pouco mais nessa manhã, que vocês possam ter sido ministrados pelo Espírito da Verdade, o Espírito de Deus. E essa aula, ela vai ficar gravada, depois nós vamos colocar no canal do YouTube, para que as pessoas que não puderam participar, muitas pessoas estão trabalhando nesse horário, elas também possam assistir e sejam abençoadas por essa aula, né? Por essa ministração dessa manhã, e que a verdade, ela prevaleça acima de tudo. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Perguntas? Não? Sim? Pergunta, Wagner. Eu vou perguntar aqui mesmo, pastor. Uma Bíblia para que a gente possa, por exemplo, compreender diretamente do que veio do hebraico. Qual que é mesmo que o senhor indica? Existe um aplicativo que ele é chamado Olive Tree. É esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Quero ver se eu consigo mostrar aí para vocês. Só um minutinho. Ele é pago, tá? Mas você vai baixar a Bíblia. Tem um grátis também, que é chamado aqui, ó. E também é a mesma coisa. My Bible. É esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. My Bible. Você clica nele. Aqui, ó. E aí você vai abrir. E você vai ter que mexer nele, porque é muita coisa para eu explicar para vocês. Mas tem várias versões da Bíblia que você pode baixar aqui, ó. Oh, não está aparecendo. Tem várias versões da Bíblia que você pode baixar. Aí, por exemplo, você vai ter a Bíblia com o Strong. Ou a Bíblia só vai ter daí a João Ferreira de Almeida com... Aliás, vai ter a ARA interlinear. Você pode baixar essa daí. Aí tem o grego e o hebraico juntos. Se você clicar 2 vezes em cima, vai aparecer o original. Mas também existe essa Bíblia aqui, ó, para se comprar, que ela é muito boa, que é a palavra-chave. Que ela tem... ela é da CPAD, tá? E ela tem as chaves do hebraico e do grego. Aqui, ó. Aí você, por exemplo, olha no texto aqui, ó. Todas as palavras que estão sublinhadas tem um número em cima. Aí aqui atrás você procura no dicionário o número. Se for no Antigo Testamento, é no hebraico. Se for no Novo Testamento, é no grego. E aqui vai ter toda a palavra original para você pegar a raiz da palavra original. Amém? É essas duas aí que eu tenho para indicar para vocês.